Hallelujah. E assim chegamos ao último livro do Pentateuco, ou 5 rolos, Deuteronômio. Deuteronômio é um livro singular, porque na verdade ele contém discursos ou sermões proferidos por Moisés. Devemos sempre ter em mente que este é o livro mais citado no Novo Testamento. Por exemplo, quando Jesus é tentado pelo diabo, ele dá 3 respostas. Todas são citações de memória de frases do livro de Deuteronômio. Nele, Moisés reconta a história da peregrinação dos hebreus pelo deserto entre o Egito e Canaã. Como sabemos, esse livro tem 34 capítulos, 959 versículos. Para lê-lo bem, você vai gastar 2 horas e 15 aproximadamente. E o livro está muito bem organizado. Tem uma aula maior, que ocupa os capítulos 4 e 26, 3 aulas menores, que estão no capítulo 1, no capítulo 4, no 27 e no 28, no 29 e 30, e um poema, que ocupam 2 capítulos, 31 e 32. E algumas sessões narrativas, como encontramos no capítulo 32 e também no 34. Esta palavra Deuteronômio quer dizer segunda lei. É uma revisão da história, uma recontagem, uma grande aula. Vamos nos assentar aqui e vamos aprender. É um texto que nos fala de o Deus eterno, às vezes duro. Por exemplo, não permitiu que Moisés entrasse na terra prometida depois de ter liderado aquele povo durante 40 anos. Neste livro, então, depois de recordar os 10 mandamentos, Moisés mostra como estes mandamentos devem ser entronizados no coração. E, ao mesmo tempo, ele mostra como isso, de fato, não acontece. Então, o primeiro discurso está nos capítulos 1 a 4, o segundo discurso nos capítulos 5 a 28, e ao centro, então, de todo o livro, e o terceiro está nos capítulos 29 e 30, com os elementos poéticos, narrativos, aí apresentados. Quem fala é claramente Moisés. Às vezes ele se refere a Moisés como eu, e às vezes Moisés é ele. É claro que a narrativa da sua morte foi escrita por uma outra pessoa em algum outro momento. Dito isto, vamos então comentar alguns trechos aqui do livro, e eu estou usando aqui a Bíblia de Estudo Prazer da Palavra, o fascículo 5, exatamente sobre Deuteronômio. Nesta obra, toda ela apenas em formato digital, você pode encontrar, eu acho, todas as respostas que você precisa. E se você, lendo o livro e o meu e-book, não encontrar alguma resposta, me escreva, porque eu vou ou mostrar que respondi, o que é provável que não, ou eu vou escrever uma nova nota. E a vantagem desses livros nesse formato e-book é que a cada mudança que eu faço, você é informado e você já vai ler sem pagar nada mais por isto. Mas vamos então a Deuteronômio. Logo no capítulo 1, nós encontramos que a cena é a seguinte. Eu gosto de imaginar porque eu já fiz este trecho algumas vezes. No nosso caso hoje, nós saímos do Egito, entramos em Israel e saímos de Israel e subimos então pelas montanhas extraordinárias, lindíssimas de Moabe, hoje, obviamente, Jordânia. De lá, nós
passamos pelo Monte Nebo e descemos as Campinas ao lado do Rio Jordão, do lado da Jordânia, porque do outro lado está Israel. Imagina então que, assentados sobre essas colinas, do lado do Jordão, vamos chamar de oriental, Moisés então faz os seus discursos, todos acampados, portanto, nas terras de Moabe, chamadas nesse momento aqui de Arabá ou planície. Agora então 40 anos e 11 meses desde que tinham saído de Gósen, no Egito, Moisés resume tudo aquilo que tinha acontecido na perspectiva dele. É bom lembrar que de Gósen até o Monte Sinai, o Monte Horebe, o Monte do Senhor, a viagem era de alguns dias. E nas Campinas de Moabe, perto do Rio Jordão, 12 dias. No entanto, a peregrinação demorou 40 anos. E agora, o povo de Israel estava finalmente perto de entrar na tão desejada terra prometida, depois de 40 anos em áreas totalmente inóspitas. E ali o livro foi escrito ao vivo, eu gosto de dizer isso. No 1:39, nós temos que só os nascidos durante a peregrinação, isto é, entre o ano 1446 e 1406, segundo a data que temos adotado, só os que nasceram nessa peregrinação entraram na terra prometida. Entre eles, uma exceção, os 2 espiões fiéis, Josué e Calebe. Quanto aos amorreus mencionados aqui em 1:44, eram moradores das regiões montanhosas de Canaã, no lado oeste do Mar Morto, e incluía aí Hebron e outros reinos como Seom, Og, entre tantos outros. Temos no capítulo 2:10 a menção aos Emins, que quer dizer literalmente em hebraico terrores. Sabemos pouco sobre eles, apenas que eram temidos e impunham terror antes que os moabitas dominassem a região. Tinham uma estatura significativa, eram chamados de refaíns, isto é, gigantes, e junto com os anaquins, também considerados gigantes, impunham o terror na região. E quando Israel chegou à região, quem habitavam, entre outros povos ali, eram os horitas ou horeus, mas já estavam subjugados também pelos moabitas. O fato é que quase todo esse tempo, 2:14, estou lendo dessa peregrinação de Gósen a Jericó, ele foi gasto esse tempo todo com o povo zigue-zagueando na região de Cádiz Barneia, tempo suficiente para todos, homens de guerra, isto é, os que tinham mais de 20 anos, morrerem e não entrarem na terra prometida. Há uma instrução no capítulo 2:37 sobre os lugares a serem conquistados. Por exemplo, a terra de Amon, também hoje na Jordânia, não era um obstáculo por sua localização, então não precisava ser conquistada neste momento. Mas a região de Edom, sim, e todos os outros, como os de Og, que estavam no interior do que seria a Canaã, com certeza sim. Então, a terra prometida, assim chamada, incluía uma parte que estava localizada fora de Canaã. É chamada na Bíblia de Transjordânia, porque ficava do outro lado do Rio Jordão. Quando o estado ou o país da Jordânia foi criado em 1946, esse nome deixou de ser usado, mas durante toda a história era assim conhecido como Transjordânia. E, no caso, os gaditas, os rubenitas e metade dos manassesitas ficaram morando na Transjordânia, como nós lemos também no final do capítulo 2. E aí nós temos
todo esse desdobramento. E no capítulo 4, 5 e 6, nós vamos ter momentos importantes do ponto de vista didático. Em 4:24, Deus se apresenta ao mesmo tempo como zeloso e misericordioso. Zeloso, ele é um fogo consumidor para fazer o que diz que fará. Mas todo esse poder ele coloca a serviço da sua misericórdia ou o seu intenso amor. Deus como fogo consumidor. Parece uma frase negativa, mas é uma maneira antiga de dizer que ele é o todo-poderoso, é capaz de fazer o que ele precisa fazer. Então a gente tem que se despir, às vezes, de nossos conceitos para poder penetrar no significado mais profundo da palavra de Deus. Então, no capítulo 5, nós temos aí aquilo que é chamado de Shema, o ouça, ouça, ó Israel, expressão que aparece 80 vezes no Deuteronômio. Os judeus transformaram esse verbo, ouvir, Shema, em hebraico, como o primeiro de sua confissão de fé no Deus único. E o apóstolo Paulo nos lembra que a salvação vem pela pregação do evangelho, que tem que ser ouvido, de certo modo, é o Shema aí presente. E nesse capítulo ainda, no 5:4, nós temos a expressão face a face. E alguns ficam confusos, afinal, Moisés viu Deus face a face? A resposta é: viu sem intermediário, conversou com Deus sem intermediário, mas isso não quer dizer que tenha visto como a gente vê. Nesse sentido, é uma maneira hebraica de dizer. No 6:3, nós temos a descrição de Canaã como uma terra onde há leite e mel. E essa expressão aparece 19 vezes no Antigo Testamento, a maioria no Pentateuco, nos 5 livros iniciais. Isso é para dizer que se mana leite e mel, tem abundância natural, e essa abundância foi oferecida como um presente de Deus ao povo que ali está. Agora, o 6:5, olha que valioso entendermos isto. Aqui nós temos esse mandamento, essa instrução, estatuto de Moisés. Ame o Senhor, seu Deus. Jesus Cristo tomou esse versículo, fundiu-o com Levítico 19:18, aquele que diz: ame o seu próximo como ama a si mesmo, e estabeleceu aí então o resumo da fé cristã, como lemos em Mateus, Marcos e também em Lucas. No capítulo 7 temos a informação das tribos, que são nações que controlam os territórios todos de Canaã, são genericamente chamados de cananeus. Os cananeus não eram uma etnia, eram semitas, mas formavam um vasto leque de grupos familiares de origem desconhecida em sua maior parte e compartilhavam o mesmo território. O autor brasileiro André Daniel Heinck escreveu um livro muito interessante que sempre recomendo: Os Outros da Bíblia, História, Fé e Cultura dos Povos Antigos e sua atuação no plano divino. Eu vou ler aqui um trecho que o André Daniel escreveu. Se Canaã não tinha grande variedade geográfica, ocorria o contrário com a sua organização política. Alguns estados eram bem estabelecidos em centros urbanos relativamente poderosos, como Tiro e as cidades fenícias do litoral. Outros consistiam em cidades menores, onde camponeses competiam com pastores nômades pelas escassas terras. Como o rendimento agrícola era muito baixo, se comparado ao do Egito e da Mesopotâmia, e dependente totalmente das chuvas, a disputa pelos nichos produtivos era intensa, o que não permitia um grande desenvolvimento urbano. Também foi por isso que os cananeus se concentraram em culturas menores especializadas, como hortaliças, vinhas e oliveiras.
No caso das cidades mais bem estruturadas, as terras cultiváveis eram divididas entre o palácio, cuja produção ficava com o rei, e as aldeias no seu entorno, as quais pagavam imposto ao palácio. Era essa a organização. Sob, então, esta conjectura, toda a Canaã se fragmentava sob o poder de pequenos reis, sem jamais alcançar qualquer unidade política. Isso, então, tornava Canaã sujeita aos domínios externos, como ocorreu no período entre os anos 1600 e 1200 a.C., séculos em que o território ficou sob a disputa e controle dos reinos dos mitanes, dos egípcios e dos hititas ou heteus. Além disso, os cananeus brigavam muito entre si. As lutas entre as cidades e as disputas na sucessão de tronos permaneceram mesmo quando Canaã estava sob domínio de potências externas. Isso resultou numa instabilidade política permanente, que, somada à fragilidade econômica da região, tornou a vida ali sempre difícil para todos os seus habitantes. André Daniel ainda diz o seguinte: cada aldeia, apesar de estar vinculada ao palácio, tinha responsabilidade, liberdade e autonomia bastante representativas, muito maior do que o que acontecia nos contextos mesopotâmicos e egípcios. Agora, eu quero acrescentar aqui com relação a esses heteus ou hititas. Eles não eram originários daquela região, eram um império estabelecido na Anatólia, hoje Turquia, mas que tinham colônias em Canaã. Importante termos em mente esse aspecto. Em 7.5 nós temos uma referência a El, era o deus líder, e ao seu lado estava a deusa Azera ou Azerá. Abaixo, então, do casal líder vinham Baal e a esposa de Baal, Anat. Quase sempre Azera ou Azerá era representada por figuras, imagens, esculturas em postes sagrados, ou também chamados de postes ídolos. E os cananeus criam que ela intercedia por eles diante de El. No topo, El e sua esposa. Abaixo, Baal e sua esposa. E nesse lugar era mais querida a esposa de Baal, Anat, do que o próprio Baal. No capítulo 7, verso 16, nós temos aí a menção às guerras. É difícil para a gente ler isto, mas temos que nos lembrar. Ou Israel entrava em guerra e matava, ou era tomado e morria. Não havia outra possibilidade. Se Israel não exterminasse os cananeus, seria destruído por eles, seja fisicamente ou seja espiritualmente. Se os cananeus continuassem a existir, seus costumes seduziriam os israelitas e lhes serviria de laço, como lembra muito bem Josué 23:13, o que de fato aconteceu. Israel preservou os cananitas, se misturou com eles e colheu frutos amargos. Quando as tribos do norte caem e desaparecem, se trata de uma consequência, assim interpretam os cronistas e profetas de Israel, do fato de ter convivido e sido seduzido pelos cananeus. O padrão, portanto, era o de guerra e tinha como finalidade manter a santidade do povo. Agora, obviamente que isso foi abolido por Jesus, quando ele manda os cristãos amarem os inimigos. Portanto, qualquer atitude nos dias de hoje por parte de cristãos de uma cultura da guerra está totalmente contrária ao contexto da época em que essas ordenanças para a guerra
foram elaboradas e totalmente ao contrário daquilo que Jesus nos ensinou. Vamos continuando aqui com o nosso texto, e no 9:17 nós somos informados pelo próprio Moisés que ele mesmo quebrou os 10 mandamentos, as tábuas, os 10 mandamentos, porque, na verdade, o povo já as tinha quebrado no seu coração, já tinha quebrado esses mandamentos que tinha recebido. E no 10:15 temos algo muito interessante que nos aproxima do conceito da graça do Novo Testamento. A escolha de Israel para ser o povo de Deus não foi baseada nos méritos de Israel, mas nas qualidades, nos atributos de Deus. É importante que isso fique bem claro para todos nós. No 11:24, nós temos um problema, e esse problema tem causado muita divisão ainda no meio cristão. É a promessa dos limites territoriais, chamemos assim, de Israel. Abro aqui Deuteronômio 11:24 e leio. Todo lugar onde puserem a planta do pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o Rio Eufrates, até o mar ocidental, isto é, o mar Mediterrâneo, será de vocês. No entanto, quando eu volto aqui algumas poucas linhas, a partir do verso 8, a NAA dá o seguinte entretítulo: os benefícios da obediência. Sim, se Israel obedecesse, todo esse território seria dele. Essa promessa nunca se realizou, porque Israel nunca cumpriu a sua parte na aliança. Penso que isso esclarece as questões que têm surgido sobre os limites de Israel. E chegamos então ao capítulo 12. E aí eu quero só introduzir essa sessão que vai até o capítulo 28, que são de natureza legislativa, não narrativa. Aí temos o direito religioso, o direito sanitário, o direito dos pobres, o direito público, o direito penal, o direito patrimonial, o direito militar, o direito de família e outros textos com diferentes direitos. Então é importante termos em mente este aspecto para entendermos o que estamos lendo e compreendermos bem algumas situações que ocorrem hoje e ocorriam naquela época. E aqui vamos tendo, nesses capítulos sobre direitos, algumas informações. 14:2, por exemplo. Entre os cananeus era comum que as pessoas se autoflagelassem, cortassem o próprio corpo, raspassem a cabeça em seus cultos fúnebres em honra a Baal. Então é importante a gente entender que há algumas condenações que estão claramente ligadas a práticas daquela época, algumas também, é claro, da nossa parte aqui. E aqui nós vamos encontrar, no capítulo 14, então, a classificação dos animais entre puros e impuros. Mas vejamos, essa classificação não é de natureza moral. Os animais considerados impuros não são impuros moralmente. Essa classificação é para mostrar que a dieta de Israel, que era comido e não era comido como permissão de Deus, isso era um símbolo de que Israel era diferente dos outros povos. Os animais puros e impuros, então, quando vemos as listas, correspondem a Israel e a outras nações. Deus escolheu apenas Israel. Por isso, Israel só devia comer os animais declarados puros. Essas regras eram uma diária na cozinha, recordação de Israel e o seu papel no propósito de Deus como um povo chamado à santidade para abençoar todas as áreas da vida, no plano pessoal e no plano social. Como escreveu Christopher Wright, essas regras eram uma lembrança
abro então aspas, que o Deus que governa a cozinha não podia ser esquecido em nenhum outro aspecto da vida. Não quer dizer, portanto, que hoje estejamos submetidos a essas mesmas regras. Foram todas, vou repetir, todas abolidas. Ainda no capítulo 14, verso 22, nós temos os dízimos em Israel. Eram 3 os tipos de dízimo. O dízimo, vamos chamar de levítico, e que visava o sustento dos levitas. Mas temos o segundo dízimo, que era anual, e muito interessante esse dízimo, que não era entregue, ele ficava com a família. E devia ser comido ou bebido quando a família fizesse uma viagem ao tabernáculo ou ao templo para adorar, ou mesmo uma viagem de férias. Interessante, muito interessante, como se fosse uma provisão. Não vai comendo tudo, separa um pouco aí, é dízimo. E o terceiro dízimo era entregue de 3 em 3 anos. Uma parte para os levitas e outra parte era para aqueles que não estavam perto do templo ou do tabernáculo, mas estavam longe, mas também eram levitas. E desta parte do chamado terceiro dízimo, uma era destinada aos pobres, isto é, estrangeiros, órfãos e viúvas. E o texto vai continuando aí, e chegamos ao capítulo 15, com o qual praticamente encerramos nosso estudo de hoje. No 15:11, eu vou ler aqui, porque vale a pena, eu tive uma experiência muito dramática, que há alguns anos um autor, escrevendo para uma revista da escola bíblica, citou este versículo, eu de vez em quando o ouço citado também. Nunca deixará de haver pobres na terra. As pessoas citam esse versículo como se Deus sacramentasse, concordasse com a pobreza, como se a pobreza fosse algo aprovado por Deus. Mas esquece de ler o que vem logo em seguida, no mesmo versículo. Por isto, dada essa condição, essa situação que eu não aprovo, podemos colocar na boca de Deus, por isso, eu ordeno a vocês que livremente, diríamos liberalmente, generosamente, abram a mão para o seu compatriota, para o necessitado, para o pobre que vive na terra de vocês. E todo o capítulo nos traz diferentes atenções, então, aos pobres. E o capítulo 16, com o qual, então, nós paramos, nós temos aqui as festas. 3 festas. A Páscoa, também chamada de festa dos pães sem fermento, não eram festas diferentes, era a mesma festa. A festa das semanas e a festa dos tabernáculos. Se você puder, eu recomendo ver no meu Instagram uma entrevista que fiz com a guia brasileira em Israel, Silvia Ruth Lima, em que ela descreve essas festas e mostra como elas hoje se realizam, porque foram adaptadas, mas continuam em prática no Israel de hoje, mas tiveram que ser adaptadas porque o mundo mudou. Aqui, então, nós vamos fazer uma pausa e no próximo vídeo vamos comentar, então, os capítulos 17 até o final do livro de Deuteronômio. Esperamos que estejamos juntos daqui a pouco, próxima semana, porque vamos encerrar com a morte de Moisés no capítulo 34. Até, se Deus quiser, nosso próximo encontro. Eu sou Israel Belo de Azevedo, com alegria aqui compartilhando algumas informações sobre o livro de Deuteronômio, primeira parte em nossa jornada de leitura da Bíblia. Hallelujah.